Olá, amigos! Eu venho falar com vocês hoje a respeito de adoecimento coletivo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu acredito que existem alguns segmentos que abordam mais esse tema e outros desconhecem e vão estar ouvindo hoje de uma forma bem clara, sem muito embasamento científico, mas que realmente vai fazer sentido com a realidade que você vive. Se não é a tua realidade, pode ser a do teu próximo. Adoecimento coletivo faz parte de uma sociedade contemporânea aí que vem sofrendo dos mesmos danos, os mesmos sintomas, as mesmas queixas. De repente, nós nos deparamos com situações onde o excesso de cargas mentais acontecem a todo vapor e por inúmeras razões. Eu não quero entrar aqui no mérito de qual área, qual segmento lida melhor sobre isso, visto que há diversos segmentos e pilares que abordam o mesmo contexto. A psicologia ela vai abordar em várias formas, a medicina também vai abordar diversas formas, assim como a filosofia também vai abordar sobre o tema de outra forma, assim como também as religiões. Então, diante a tanta complexidade, qual é o conceito que eu daria para vocês em relação ao adoecimento coletivo? Se você faz parte de um grupo de pessoas onde você ou outras pessoas apresentam aqueles mesmos sintomas e eles se repetem na casa dos amigos, dos familiares, isso se torna muito comum no seu dia a dia, nós já podemos definir que isso, em certa parte, pode ser considerado um adoecimento coletivo. Quando nós ligamos a nossa TV, a nossa via de comunicação, seja ela a TV ou a internet, através do seu smartphone ou o próprio computador, para ver as notícias do dia a dia, logo a gente já se depara com um grupo de pessoas muito interessados sobre o tema, por buscar atualizações, mas existem outro grupo de pessoas que não conseguem partilhar desses momentos, pois há uma dificuldade grande em absorver esse tipo de conteúdo, visto que isso reflete demais na vida daquele indivíduo. Eu estou citando esses dois grupos, que acredito seja mais prevalente, mas em qual deles você se enquadra? Eu, obviamente, me enquadro nesse segundo grupo, onde quando eu recebo aquela informação por via da internet, por via da televisão, dos noticiários, dependendo da notícia, que nós sabemos que a maior parte das notícias não são boas, isso interfere diretamente no meu modo de bem-estar. Isso afeta drasticamente no meu bem-estar. E como eu sou uma profissional bem posicionada em relação ao bem-estar, qualidade de vida, saúde e meios de prevenção, eu não consigo compartilhar dessas abordagens. Então, se eu recebo muita carga, muita informação de situações que aconteceram e que trouxe tristeza, dor, sofrimento, por mais que não tenha sido comigo, mas tenha sido com outras pessoas e eu tenho aquela visão mais empática, provavelmente esse tipo de pessoa tende a sofrer mais. Então, baseado nesse contexto, eu sou um tipo de pessoa que não absorva esse tipo de conteúdo. Eu evito, é claro que em alguns momentos é inevitável, mas sempre quando eu posso, eu tenho o poder da decisão, eu não assisto esse tipo de informação, por afetar diretamente o meu bem-estar. E quando nós falamos em bem-estar, nós estamos falando de algo pontual, não é verdade? Nem sempre eu estou com o meu bem-estar legal, bacana, todos os dias. A vida ela é feita de momentos, assim como sintomas, sentimentos. E nós precisamos resgatar a naturalidade dos sentimentos. E a medicina tradicional chinesa, ela vem resgatando muitos conceitos que foram perdidos aí ao longo de anos. Então, o sentimento de tristeza, ele é inerente ao ser humano, o sentimento de alegria é inerente ao ser humano, o sentimento de raiva
é também um sentimento fundamental para o ser humano. O sentimento de medo também é outro sentimento fundamental fisiologicamente para o nosso organismo. E nós estamos sim preparados para lidar com estes sentimentos. A preocupação também é outro sentimento importante para nós seres humanos. O que se torna disfuncional é quando ele é ultrapassado do limiar basal, que seria o sentimento de alegria para euforia, o sentimento de medo para síndrome de pânico, o sentimento de tristeza para depressão, assim como a raiva para aquele sentimento de muita irritabilidade, como também frustração. Então, são esses excessos que nós devemos tratar, sim, com um especialista. E esse especialista, ele pode ser o seu médico, o seu terapeuta, o seu psicólogo. Nós falamos aí de profissionais de diversos segmentos. O mais importante de tudo é que o ser humano não se esqueça de que ele é feito de sentimento e que o sentimento de alegria, tristeza, preocupação, raiva, ele faz parte do dia a dia. Hoje eu percebo uma gama de pessoas que não conseguem lidar com o básico. O básico seria a oscilação desses sentimentos. E por coisa mínima, acha que uma tristeza já é uma depressão. Um sentimento pontual de raiva já acha que é algo que vai levar ao infarto agudo do miocárdio. Então, vamos tratar desses assuntos, vamos buscar ferramentas para que nos torne esses sentimentos mais naturais possíveis, porque eles fazem parte do ser humano. É claro que se você passa por um problema de saúde e ele é considerado crônico, há 3 meses eu estou triste, há 1 ano eu estou na mesma situação, obviamente você precisa de um profissional capacitado para manejar, te ajudar a sair desse contexto. Mas eu quero falar também sobre uma outra abordagem, compilando outras informações que, como sou do pilar da saúde do trabalhador, já falei em outro vídeo, em algum outro comentário, mas volto a falar aqui, que recentemente o Ministério da Saúde trouxe uma atualização importante em relação às doenças relacionadas ao trabalho. Então, já que trabalho com saúde do trabalhador, já que trabalho com ergonomia e tenho sempre bem fundamentadas as questões psicossociais relacionadas ao trabalho envolvidos nesse contexto, é muito importante considerar que eu venho já gravando vídeo há algum tempo, eu acho que tem por volta dos 2 anos que deve estar completando, e eu sempre falo dessa saúde mental, dessa associação da dor com outros pilares cognitivos que a ergonomia nos respaldam. De repente o Ministério da Saúde atualiza, a listagem de doenças vinculadas ao trabalho, dentre elas irei dar ênfase nas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. As famosas LER-DORTs, por muitos anos foi utilizado esse conceito das LERs, lesões por esforços repetitivos, que com o tempo foi sendo adaptada para a DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Elas são provenientes de carga, esforço físico, repetitividade, postura fora dos padrões da neutralidade, dentre outras situações. Então, nesse embasamento da lista atualizada do Ministério da Saúde, onde acrescenta, tantas outras doenças, agora para 2023, foram acrescentadas aí em média de 165 doenças, eles ligam, associam aos possíveis fatores que geram aquela doença. E eu quero dar uma ênfase nas tendinites, tenossinovites, sinovites, que são as inflamações aí das áreas articulares, dos tendões. Então, é uma doença muito conhecida, uma doença inflamatória, da articulação. Então, ela já era conhecida como uma doença vinculada ao trabalho, mas agora ela traz no contexto
da lista atualizada alguns outros fatores que associam as sinovites e tenossinovites como fator causal do trabalho. Dentre elas, não foi considerada apenas a carga física, que a ergonomia tanto fala, né? A ergonomia ela tem o pilar físico, tem o pilar cognitivo e tem o pilar organizacional. Então, se você for observar a listagem, ela pontua situações como organização do trabalho, gestão organizacional, situações onde afetam a psique, também podem ser fatores que podem desencadear uma tenossinovite, uma sinovite, enfim. Qual é a reflexão que eu trago para vocês? É que nós estamos caminhando para cada dia mais essa visão integrativa, da qual eu já estou nesse cenário, pois a metafísica associa, né, os sentimentos, as emoções com o aparelho físico, né? De repente, uma dor lombar, ela tem como fator causal a emoção. A física quântica, ela aborda bastante essa questão. Toda a teoria holística, ela também tem como subsídio essa associação das causas emocionais vinculadas à dor, queixas e doenças que surgem no corpo físico. E tem, obviamente, as questões religiosas e espirituais também que abordam sobre isso. E agora nós temos o Ministério da Saúde com esse embasamento, com essa associação do fator psicossocial vinculado aí com uma possível tendinite tenossinovite. Então aqui fica a reflexão da importância do tema, do quanto o ser humano ele envolve questões multifatoriais e que precisam ser consideradas questões fisiológicas, questões do organismo, bem como as associações do meio externo. E quando você tem uma condição de trabalho segura, uma condição de trabalho adequada nos termos físicos, cognitivos e organizacionais, muito provável que a doença ela seja de caráter associado ao trabalho. Mas o que pega todos de surpresa é que muitas empresas ainda não conseguem ter essa visão holística, essa visão mais integrativa, o que faz com que o futuro a Deus pertence. É claro que nós estamos caminhando, situações novas acontecem e essa área da medicina integrativa ela tem a crescer e eu estou respaldada hoje não só pela medicina integrativa através da minha formação de base como fisioterapeuta, mas a visão oriental, ou seja, medicina tradicional chinesa, que é um conteúdo totalmente ligado ao estilo de vida, à saúde, da forma como você nutre o seu corpo, faz toda a diferença nas questões que envolvam as emoções. Então, eu quero te dizer que, muito provavelmente, aquela dor que você tem possa sim ter alguma ligação a algumas outras cargas. É claro que quando voltando lá atrás, falando da listagem, do Ministério da Saúde, que aponta como fatores que contribuem a uma tenossinovite, fatores que contribuem a uma instalação de lombalgia, de uma doença vinculada à coluna vertebral, são apenas fatores, e para a ergonomia é muito importante essa classificação de forma adequada. Ou seja, se eu estou exposta àquela situação de uma forma onde a intensidade é grande, a frequência é grande, a duração daquele esforço é grande, muito provavelmente será um risco potencial aí para o surgimento da doença. Agora, se eu tenho fatores que, eu faço aquele esforço, mas a intensidade é muito baixa, a duração do esforço é muito baixa, a frequência é uma vez ao mês,
É claro que são situações que descaracterizam e aquele possível fator de risco, ele não se torna um risco. Então, dessa forma, as empresas têm um respaldo sim, se tem um trabalho voltado na identificação e tratamento desses fatores de risco. Vocês podem observar que eu faço uma junção de compilados de informações, porque eu sou uma profissional que me posiciono em vários pilares. A ergonomia ela é importante, a saúde do trabalhador é importante, a medicina, a saúde integrativa é importante, mas também como você lida com as suas emoções, com os seus sentimentos, como está a sua qualidade de vida. Você tem situações onde você se sente confortável, você tem um bem-estar dentro e fora do seu trabalho. São questões que precisam ser apontadas para, de repente, fazer um diagnóstico. É claro que quando falamos em diagnóstico, nós estamos falando de uma especialidade médica, né? Mas isso, paralelamente, precisa ser observado por outros profissionais e, de repente, os outros profissionais podem ser seus terapeutas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, tantos outros profissionais aí que agregam valor àquela queixa, aquele sintoma, que auxiliam no processo de restabelecimento da função, de recuperação daquele problema que você tem nos dias de hoje. Então, o adoecimento coletivo faz com que o movimento aconteça e depois de tanto tempo, essa lista atualizada do Ministério da Saúde saiu. Saiu porque a demanda é grande, a demanda de procura de afastamento é grande, a demanda de doenças são situações crescentes. Então, esses movimentos vão fazendo com que ações sejam necessárias. E eu estou aqui na posição de levar até você uma maior clareza, de uma forma mais simplificada e mostrando para você que a sua saúde física, ela não é só ela que se importa. Você precisa considerar as suas emoções, a sua questão psicossocial, e isso é obviamente uma área muito voltada à psicologia, mas existem outros segmentos também que tratam disso de forma muito eficiente para o seu processo de cura. De repente, você se apegar ao pilar espiritual, se você não tem uma religião, se você não conseguiu se encontrar em uma religião, de repente isso é um pilar muito importante que você está em falta. De repente a sua alimentação ela é bem precária, bem desnutrida e de repente você modificando esse pilar da nutrição, você já consegue ter um bem-estar. E isso, se você não tem uma nutrição bacana, o seu corpo ele vai sofrer de cansaço, ele vai sofrer de dores, ele vai ter processos inflamatórios. Então isso precisa ser levado em consideração. E eu também estou aqui em apoio para aquelas pessoas que possuem dificuldades em ter aquela questão financeira, de procurar o especialista. Eu no meu canal eu recebo comentários, principalmente vinculados ao INSS, sobre a dificuldade de encontrar médicos que atendam aquela necessidade, a dificuldade dos tratamentos por vias públicas, pelo SUS. Então nós sabemos que existem muitas dificuldades e que de certa forma a saúde ela não é para todas, pelo menos não é para todos, né? Então assim, a gente precisa cuidar e quanto mais a gente se posiciona naquela questão de eu me cuido, eu faço ações de autoconhecimento, você passa a não depender tanto de profissionais de saúde. Então, o profissional de saúde, ele é muito bom para te ajudar a tratar, a sanar aquele problema. Mas você também tem um pilar muito importante e fundamental, que é aquele movimento do agir. Se eu quero uma mudança, eu tenho que agir adequadamente para que a mudança chegue. Então, eu espero que você percorra aí na sua vida com bons profissionais e se você não encontrou,
Não hesite em procurar esses profissionais para que possam te ajudar da melhor forma possível, da maneira menos invasiva, né? Porque antes de pensar em tratamentos medicamentosos, nós precisamos, mais uma vez, frisando aqui a importância de aceitar os sentimentos naturais do corpo, e que não necessariamente esse sentimento ele pode ser considerado um diagnóstico médico. Então, fique aí a sua e a minha reflexão do dia. Obrigada, gente!